Olá, boa tarde para você. A TV Assembleia transmite agora a sessão ordinária desta terça-feira. Hoje a ordem do dia tem 16 projetos para votação. E eu destaco dentre eles a iniciativa do deputado Vandinho, que estabelece regras para a Semana de Descontos Mundiais, Semana Mundial de Descontos no Comércio, a Black Friday, para as operações realizadas aqui no Espírito Santo. Porém, esse e os demais projetos da pauta só podem ser votados se antes o plenário destravar a ordem do dia e decidir sobre 4 vetos do governo. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, que já fez com que muito bandido que se achava invencível está hoje agarrado nos presídios no Espírito Santo, para que possa proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, homens e mulheres, coloquem em posição de respeito. Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Rápido, sim. Amém. Não quero saber. Nesse momento fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Quero dividir a honra com os meus colegas parlamentares. Ao meu lado direito, o líder do governo, Dari Pagung, e ao meu lado esquerdo, o vice-líder do governo, Marcos Garcia. Juntos, lideram esse plenário junto à base aliada. Pergunto aos colegas deputados se alguém gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio. Graças a Deus não. Passamos então ao expediente para simples despacho. Mensagem 059-2021 do Governo do Estado de veto total, ciente à Comissão de Justiça. Mensagem 60-2021 do Governo do Estado de veto total, também ciente à Comissão de Justiça. Mensagem 061-2021 do Governo do Estado de veto total, também ciente à Comissão de Justiça. Mensagem 062, assim como a mensagem 063, assim também como a mensagem 064, 065, 066, todas de veto, 065, até o item 064 de veto total. O despacho único é ciente à Comissão de Justiça. Item 7, mensagem 065, também com a mensagem 066, 067 e 068, mensagem do governo de veto parcial. Despacho meu conjunto é ciente à Comissão de Justiça. Do item 11º ao item 126, trata-se de mensagens governamentais respondendo a requerimento de informação do deputado Capitão Assunção. O meu despacho é o seguinte: ciente ao deputado Capitão Assunção, por cópia eletrônica, ciente ao deputado Carlos Von, também por cópia eletrônica, que é respondendo aos 2 parlamentares. Item 126, né? É muita resposta, gente. Item 127, projeto de lei complementar 038/2021, deputado Carlos Von. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Meio Ambiente e de Finanças. Próximo item, projeto de lei 765/2021, deputado Renzo Vasconcelos. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça e de Finanças. 129, projeto de lei 768/2021, deputado Carlos Von. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. 130, projeto de lei 769/2021, deputado Capitão Assunção. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças.
Eu falei, capitão. Desculpa, do Carlos On é a Comissão de Justiça, Segurança e de Finanças. Projeto 132, item 132, projeto de lei 771/2021, deputado Luciano Machado, que já está presente conosco no plenário. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 133, projeto de lei 772/2021, do deputado estadual Marcos Garcia, também vice-líder do governo nessa Casa de Leis, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. 134, projeto de lei 773, também do deputado vice-líder do governo Marcos Garcia, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de lei 773/2021, deputado Marcos Garcia, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, Comissão de Justiça, Cidadania e de Finanças. 135, projeto de lei 774/2021, deputado Rafael Favato, junto ao projeto de lei 772/2021. 136, projeto de lei 776/2021, deputado Capitão Assunção, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Item 137, projeto de lei 777, do deputado e delegado Danilo Baença, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. 138, projeto de lei 779, deputado Adilson Espínola, após a Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 139, projeto de lei 780/2021, deputada Janete de Sá, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 140, projeto de lei 781, junto ao projeto de lei 398/2017. 141, projeto de lei 782/2021, deputado Bruno Lamas, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. 142, projeto de lei 783/2021, deputado Capitão Assunção, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. 143, projeto de lei 784, da deputada e ministra Irini Lopes, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cidadania e também a Comissão de Finanças. 144, projeto de lei 785/2021, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Segurança e Finanças. 145, projeto de lei 787/21, deputado Rafael Favato, a Comissão de Justiça, na forma do artigo... Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania e de Finanças. 146, projeto de lei 788, delegado Danilo Baença, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania e também a Comissão de Finanças. 147, projeto de decreto legislativo 068, doutor Hércules, a Comissão de Justiça e Cidadania, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de decreto legislativo 069, assim como o projeto de decreto legislativo 070, dos respectivos deputados Hudson Leal e Alexandre Chambinho, às comissões de Justiça e Cidadania, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 150, emenda aditiva 01/2021, deputado Adilson Espíndola, junte-se ao projeto de lei 627/2021. Do item 151 ao item 158, trata-se de parecer das comissões permanentes a proposições das senhoras e senhores deputados. Despacho para todos os itens inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Do item 159 ao item 166, tratam-se de parecer das comissões permanentes a proposições das senhoras e senhores deputados, e o despacho em conjunto para todos esses itens tramitem-se na forma regimental. Dos itens 167 a 169, trata de parecer das comissões permanentes a proposições das senhoras e senhores deputados. Meu despacho conforme decisão aprovada em plenário na sessão ordinária do dia 26/8/2019, o autor terá até 3 sessões para apresentar recurso. Do item 170 ao item 201, tratam-se de requerimento de informações de autoria do deputado Capitão Assunção. O despacho conjunto para todos os itens ofício.
202, requerimento de informação 1758, 2021, deputado Eric Musso, officis. 203, requerimento 031, 2021, deputado Carlos Von, defiro. 204, requerimento 061, 2021, deputado Dr. Hércules, defiro à Secretaria para providenciar ato de criação da referida frente parlamentar. Segunda parte do expediente, nesse caso, sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 254, 2021, deputado Sérgio Majeski. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado, inclusive, com o voto do deputado Torino Marques. 206, requerimento de urgência 255, 2021, também do ilustre parlamentar, deputado Sérgio Majeski. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado com destaque do voto da deputada Raquel Lessa. Requerimento de urgência 259, 2021, deputado Capitão Assunção. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto de destaque, deputado Hércules Silveira. 208, requerimento de urgência 260, deputado Bruno Lamas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado com apoiamento integral do vice-líder do governo, deputado Marcos Garcia. Requerimento de urgência 261, 2021, deputado da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 210, requerimento 032, 2021, deputado Carlos Von. De retirada e o arquivamento do projeto de lei 240. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. 211, requerimento 006-2021, deputado Alexandre Chambinho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os demais calem-se para sempre. Aprovado. Comunique-se ao deputado. Requerimento dos 102 e 21 de sessão especial da mesa diretora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado com a declaração inusitada do deputado Adilson Espíndola. Aprovado. 213, requerimento 104, 2021, da deputada Raquel Lessa, de transferência São Solene. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e eu informo que o líder do governo e o vice-líder encaminham pela aprovação do requerimento da deputada Raquel Lessa. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado atendendo a solicitação do vice-líder e do líder do governo. Do item 214 ao item 251, trato de indicações das senhoras e senhores deputados. Coloco a votação em conjunto. As indicações. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Vossa Excelência quer se manifestar? Aprovado. Está aprovado? Aprovado. Muito obrigado, presidente. Gostaria de justificar o voto. A mesa aceita. Deputado Danilo Baense também gostaria de justificar. Também aceito muito o pedido obrigado. do deputado Danilo Baense. Também aceito o pedido do Torino Marques. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos aos colegas que estão presentes aqui no plenário, ao deputado Marcelo, que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que estão no plenário virtual, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, as pessoas que nos visitam hoje nas galerias aqui da Assembleia. Nós fizemos indicações aqui, presidente, agradeço os deputados por terem votado, mas eu quero me ater à indicação 8033/2021 ao Governo do Estado para estender aos professores da Secretaria de Ciência e Tecnologia
o bônus desempenho pago aos profissionais do magistério. Nós temos 2 escolas aqui no estado do Espírito Santo que funcionam com cursos técnicos, especificamente com cursos técnicos, que é o caso do Vasco Coutinho, em Vila Velha, e do Talmo Luiz Silva, em João Neiva. Essas escolas pertenciam, à pasta da SEDU, mas já há algum tempo elas foram para a pasta da Ciência e Tecnologia. Então, esses professores, por enquanto, ainda não receberam o mesmo aumento que os demais professores, o mesmo reajuste, mas nós checamos com a Secretaria de Governo e a Secretaria de Ciência e Tecnologia que garantiram que esses professores terão o mesmo reajuste, mas esses professores não recebem o bônus de desempenho. E na nossa concepção, como são professores e têm as mesmas responsabilidades que os professores da escola do ensino regular, e fazem um excelente trabalho, A escola Vasco Coutinho, a escola tradicional, nós tivemos mais uma vez visitando essa escola na semana passada. Tem uma equipe de professores muito boa, oferece cursos, muito importantes, fazem um excelente trabalho e merecem também esse reconhecimento do bônus de desempenho. Então a gente faz um apelo aqui ao governo do estado que reveja essa situação, porque precisa haver isonomia, São professores, independente desses professores serem de escolas especificamente técnicas ou não, são professores como os do ensino regular. Da mesma forma, os professores da escola José Talmo Luiz Silva, lá em João Neiva, É uma escola que também foi reformulada, nós já estivemos lá há muito tempo atrás, estamos para ir visitar novamente, parece que ela foi reformulada, foi reformada. Então fica aqui o nosso apelo para que o governo do estado realmente cumpra com aquilo que está dizendo, de dar o mesmo reajuste a esses professores e pague a esses professores o bônus de desempenho, tanto da escola Vasco Coutinho como da escola Talmo, lá em João Neiva. Porque, como eu disse e reafirmo, são professores como os demais, com as mesmas responsabilidades, professores aguerridos, professores que cumprem fielmente ali a sua responsabilidade. Muito obrigado, deputado Marcelo. Nós que agradecemos, Vossa Excelência, sempre contribuindo para o bom desenvolvimento do Espírito Santo e deste Parlamento. Com a palavra agora, o delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Primeiramente, eu quero parabenizar os colegas pelas indicações feitas e votadas nessa data e agradecer também pela votação, a unanimidade de todas as nossas indicações. A indicação aqui 8.000/2021, bem como a indicação 80.27/21, são melhorias que foram solicitadas lá na localidade Recanto da Sereia, uma reivindicação daquela população com relação a melhorias, porque realmente a situação das ruas lá está calamitosa. A indicação 8012, que foi ao prefeito municipal de Vitória pela expansão do plano de regularização fundiária para Goiabeiras. Nós, há poucos dias, presidente, tivemos aí a honra de ser convidados pelo prefeito Lourenço Pasolini para acompanharmos aí a entrega de uma série de escrituras a moradores aqui de Vitória que já ocupavam seus imóveis, alguns deles há mais de 50 anos, deputado Ari Pagung, e não tinha ainda a propriedade, o registro de propriedade de suas terras. O deputado Lourenço Pasolini, além de entregar a escritura, já as entregou registrados. Isso é muito importante. Eu quero parabenizar o nosso prefeito Lourenço Pasolini e solicitar ao mesmo que amplie essa regularização fundiária para o bairro de Goiabeiras. Também fizemos indicação aqui ao governador do estado do Espírito Santo para não mais exigência de atualização de certidões de nascimento e casamento. Presidente, é lamentável que às vezes uma pessoa, para tirar um documento aqui na capital, em Vitória, seja obrigado a apresentar uma certidão de nascimento ou casamento atualizada. Muitas das vezes as pessoas estão num bairro aqui da Grande Vitória, não tem dinheiro sequer para chegar ao centro, à capital do estado. No entanto, ele foi registrado às vezes na Bahia, no interior da Bahia, e tem que se deslocar àquele local para tirar uma segunda via do documento. Isso é um absurdo.
O documento, a certidão de nascimento, por força de lei federal, ela é gratuita, mas os cartórios estão fazendo isso para aumentar a arrecadação. Então eu fiz essa indicação ao governo do Estado e agradeço aos nossos pares pela votação. Com a palavra agora a deputada Raquel Lessa. Presidente, eu quero cumprimentar a galeria com os nossos queridos alunos de Governador Lindenberg, da Escola Belisário Guzmão. Essa escola, presidente, você lembra quando nós fomos lá, pedimos, fizemos indicação e aconteceu a reforma, uma reforma maravilhosa, né? A escola está linda. E quero saudar também o nosso amigo de São Gabriel da Palha, o Patrício Bandeira, que na época que eu era prefeita, Patrício nos ajudou a formar várias bandas nas escolas, e hoje ele está com os alunos e também com a banda municipal, né, da Escola de Governador Lindenberg. Quero mandar também um abraço para o nosso prefeito, Leonardo Finco, e o nosso vice, Tadeu. Mando um abraço, parabéns, e que sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Parabéns. A mesa cumprimenta todos os alunos, profissionais de educação que estão acompanhando eles. É uma satisfação recebê-los aqui, todos vocês, homens e mulheres. Sim, estivemos juntos lá na escola, eu e a deputada Raquel Lessa, naquele momento. Parabéns pelo resultado positivo alcançado. Fiquem à vontade. Com a palavra, deputado Torino Marques, nosso clockman. De Governador Lindenberg, né, presidente? Né, deputada Raquel? Presidente Marcelo Santos. Primeira vez que vocês vêm na Assembleia Legislativa? É? Maravilha, né? Sintam-se em casa. Na verdade, a casa é de vocês, tá? A casa é do povo capixaba. Bom, senhor presidente, público que nos assiste, agora 3 horas e 21 minutos, uma excelente tarde de terça-feira a todos vocês. Dia 23 de mais um mês, chegando no fim do ano, né? Olha, no dia 19 eu protocolei uma indicação, a indicação número 8014/2021, para que o governador do Estado do Espírito Santo se sensibilize, né, e priorize também e efetive em caráter de urgência a realização de obra na ponte situada na rodovia do Contorno, ali na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro do Itapimirim. A rodovia é uma das mais importantes vias de acesso ao município e possui um fluxo intenso e diário também de veículos, muitos deles de grande peso, devido às chuvas intensas aí dos últimos dias. Tráfego também de caminhões pesados, formaram-se ali enormes buracos que colocam em risco a vida das pessoas e os meios de transporte que passam por lá, por aquela localidade. Além disso, na rodovia há uma ponte de longa extensão na localidade de Monte Líbano, que está com uma das pistas interditadas há vários anos, há mais de 5 anos. E há um ano atrás a grande mídia fez, e também os sites da cidade também fizeram ali algumas pontuações. A ponte está prestes a desabar e provocar um acidente enorme, de enormes proporções, tá? Está cheia de buracos e afundando. Para piorar a situação, os semáforos não estão funcionando. São mais de 15 anos esperando pelas obras. O que nós, como deputados e a população, não podemos mais esperar. Eu peço a sensibilidade do governador Renato Casagrande, que olhe para aquela região de Monte Líbano, aquela ponte que está prestes a cair, muitos anos. Governador, bota a mão aí na consciência, use o dinheiro da população, dinheiro público, que é o dinheiro do povo, para fazer aquela intervenção, quer dizer, consertar. A intervenção já existe. Está passando ali, naquela ponte ali, os carros estão trafegando em meia pista, em uma pista apenas. Então, eu gostaria que o governador olhasse o mais rápido possível para a situação ali em Cachoeiro de Itapemirim, em Monte Líbano. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Nesse momento, então, passaremos à fase da ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto parcial ao projeto de lei 856/2019, de autoria do deputado Fabrício Gandini. Na última reunião, foi pedido prazo regimental pelo relator designado, que é o deputado Vandinho Leite. Consulto nesse momento o deputado Vandinho Leite se ele está apto para relatar ou ainda se prevalece do prazo. Senhor presidente, utilizando aí o regimento da casa, eu vou manter o prazo a que tenho direito, o prazo regimental. Fica assim, nesse caso, sobrestada todas as matérias.
na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual. Então, nesse caso agora, nós passaremos a fase das comunicações. Com a palavra ele, o deputado Bruno Lamas, pelo tempo regimental. Senhor presidente, deputado Marcelo Santos, senhores e senhoras deputados e deputadas, aqueles que nos visitam aqui na Assembleia e a todos os capixabas que nos acompanham através da televisão. Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo, desejar uma boa sessão e uma boa terça-feira para todos. Inicialmente, senhor presidente, foi citado por Vossa Excelência que são muitas respostas, muitos requerimentos. Um Estado que a gestão fiscal nota A tem que ser assim mesmo, e é assim o nosso Estado. A transparência, ela é inimiga mortal da corrupção. E não à toa o Espírito Santo é o Estado mais transparente da nação. E essas notas são notas de instituições brasileiras e instituições internacionais. Então, que bom que esse Estado é assim, que responde requerimento de informação e que nós temos aqui a oportunidade, o plenário, de perguntar. Quero registrar minha satisfação, minha alegria, com a decisão do governo do Estado de encaminhar a essa casa, anunciado hoje, da prorrogação do benefício do cartão ES Solidário por mais 2 meses. Nós sabemos as consequências de uma pandemia, as sequelas de uma pandemia, quantas pessoas sofreram, e agora, com a vacina sendo ampliada, chegando para as pessoas, aos poucos a economia vai sendo retomada, apesar das limitações, e o olhar do governo para o social é muito importante. Eu fui secretário dessa pasta, e nós sabemos que cada centavo que é investido no social retorna triplicado para a economia local, além de dar as mãos a quem mais precisa, aos mais vulneráveis, aos mais necessitados. Então, parabéns ao governo, que acerta ao estender as mãos e renovar por mais 2 meses o cartão ES Solidário aqui no Estado do Espírito Santo. Esse investimento vai se aproximar de 140 milhões de reais, tendo em vista essas 2 novas parcelas. Quero também, senhor presidente, registrar a presença e aí o exercício da cidadania, né? Jacaraípe, a grande Jacaraípe está em obras. Nós temos a obra na Avenida Abdo Saad, na rodovia ES-010, uma obra do governo do Estado, uma luta nossa, o asfalto novinho e os desafios que uma obra traz. Inclusive, quero me dirigir aos moradores, tranquilizá-los em relação à acessibilidade, à humanização dessa obra. Estive em contato com o DR ontem, oficiei o órgão, nós teremos todas as passagens de pedestre, cadeirantes, teremos pontos de ônibus novos, recuos novos, enfim, uma obra à altura que a cidade merece e que a Grande Jacaraípe merece. E também tem a obra do contorno de Jacaraípe. Lá em Jacaraípe também tem a obra do contorno de Jacaraípe. Uma obra, deputado Marcelo, que começou no governo Casagrande, foi totalmente abandonada no governo Paulo Artung e foi retomada agora pelo governo Casagrande novamente. Nós sabemos que retomar uma obra fica mais difícil e mais caro quando ela é abandonada, mas foi retomada. E aí, no exercício da cidadania, eu quero citar e cumprimentar todos os moradores daquela região, na pessoa do Silvio Pereira dos Santos, da Elaine Maria Ferreira, da Maria Cristina Alves, do seu José Leopoldo Quintão, eles que estão aqui na Assembleia Legislativa e que estamos despachando com o DR sobre as últimas desapropriações. E eles são alguns dos moradores que terão seus imóveis desapropriados para que a obra seja feita, ou seja, é um esforço individual, algo que impacta na vida deles diretamente, para um benefício coletivo dessa obra. E é por isso que o DR precisa tratar de forma humana essas pessoas, e é por isso que nós estamos dedicados, atenciosos, e vamos novamente agora dialogar com eles em relação às desapropriações, para que nós tenhamos as pessoas respeitadas, satisfeitas,
com as suas devidas indenizações, o exercício da cidadania praticado e a obra executada. Então, são essas nossas palavras. Parabéns ao governo pelo olhar social na renovação do AES Solidário. A transparência mata a corrupção e a cidadania, essa é a casa da população, e esses moradores hoje dão um exemplo de cidadania, vindo visitar e conversar sobre o coletivo. É essa a minha mensagem. A paz de Cristo. Eu devolvo o trabalho à mesa na pessoa do deputado agora presidindo, o deputado Dari Pagung. Obrigado, deputado Bruno Lamas. Com a palavra, o deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho. Não nos ouvindo, com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Cumprimentando o nosso presidente em exercício, deputado Dari Pagung, cumprimento a todos os parlamentares que se encontram aqui presentes no plenário, todos aqueles que estão virtualmente, aos nossos servidores aí do Poder Legislativo Estadual e todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Gostaria, senhor presidente, de dizer e a todos os colegas deputados que na semana passada nós fizemos uma sessão solene em homenagem aos nossos tocadores de concertina. Fizemos um resumo dessa sessão e eu gostaria de convidar todos os colegas para que eles pudessem assistir. Foi uma sessão solene muito bonita e eu gostaria de compartilhar esse momento com todos os senhores e as senhoras deputadas e todas as pessoas aqui presentes no plenário, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Por favor. Recebo a todos vocês para esta sessão solene, em homenagem aos nossos tocadores de concertina. Nos cultos e cerimônias, a concertina acompanha os hinos de louvor e as canções religiosas. Uma sessão que seja fruto da alegria e da gratidão que expressamos através da música que hoje aqui é homenageada. Tocar concertina é um dom maravilhoso que vocês receberam de Deus. O senhor deputado Adilson Espíndola fará a entrega da comenda Domingos Martins, honraria máxima da Assembleia Legislativa, para Angelino Zager. Convidado pela Prefeitura de Domingos Martins, começou a dar aulas de concertina. Atualmente está fabricando concertinas.
conhecido como Ponatinho, reside em Santa Maria de Jetibá. Toca concertina desde os 14 anos. Popularmente conhecido como Rei da Concertina. Muito bem lembrado aí pelo deputado. Concertina não morreu e não morrerá, pois com as graças do bom Deus haverá sempre pessoas com dons maravilhosos para seguir adiante o legado dos bravos imigrantes pomeranos, alemães e italianos que aqui chegaram para ser e fazer história. Viva a Concertina! Saudar aqui o nosso deputado Adilson Espíndola. Falo nosso deputado porque o Adilson vem atendendo a toda essa região nossa, essa região serrana, com esse forte trabalho dele aqui na Assembleia, e fala da importância da cultura, desse instrumento, do nosso folclore. Nunca imaginei que um dia poderia estar aqui numa sessão dessa, valorizando a cultura, mantendo as tradições e homenageando quem tanto fez e faz por esse nosso estado. Obrigado a vocês, mulheres e homens trabalhadores, mas também mantenedores dessa cultura maravilhosa para a gente continuar usufruindo dela. Um abraço, parabéns, Adilson, você merece. Vocês são responsáveis por manter viva essa tradição. Eu tenho muito orgulho em ser o representante dos pomeranos na Assembleia Legislativa e por poder fazer esta homenagem a cada um de vocês, tocadores de concertina ou concertinistas, o meu muito obrigado. Só para terminar, senhor presidente, eu quero agradecer a todos os tocadores de concertina que nos permitiram que nós pudéssemos fazer essa homenagem. Agradecer a todos os meus colaboradores lá do nosso gabinete pelo empenho, pela dedicação, e agradecer em especial a todos os servidores que aqui contribuíram no Poder Legislativo Estadual para que essa sessão solene pudesse acontecer e tivesse o sucesso que ela teve.
Um grande abraço e meu muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Adilson. Com a palavra, o deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite, nos ouve? Deputado Vandinho, não respondendo. Deputado Torino Marques, 15 horas e 39 minutos. O tema é muito importante. Senhoras e senhores, boa tarde, 3 horas e 40 minutos, o famoso 20 para as 4. Olha, no sábado último, público que nos assiste, muito obrigado pela audiência, você internauta, você que está na TV Assembleia também, aos funcionários desta Casa de Leis, deputados que estão presencialmente e os de forma virtual. No último sábado, na localidade de Santo Antônio de Muqui, fica no município do meu querido Mimoso do Sul, a ASFOSAM, a Associação de Folclore, naquele distrito, comemorou a marca histórica de 109 anos de existência do Folguedo Bíblico Pastorinhas. A peça cultural que passa de pai para filho anuncia o nascimento do nosso Jesus Cristo. É uma manifestação que atravessou o século e muitas gerações também e se mantém de pé até hoje. Com isso, quero homenagear aqui as pessoas que se dedicam à arte e também à cultura. Merecem nosso respeito, sim. As pastorinhas existem ainda pujantes no folclore de Mimoso do Sul e lá no norte, na sempre querida Conceição da Barra. É um rito cujo ciclo dura 12 noites comemorativas do Natal, que se estende de 25 de dezembro a 6 de janeiro. O ritual inclui personagens, figurinos, paisagens, canções, danças, autos e também teatros inspirados na Idade Média. São 2 filas com 30 integrantes em 2 cordões azul e vermelho, cuidadosamente organizados. Enfim, aquele ambiente no entorno das igrejas torna-se um cenário perfeito para as historinhas de natureza religiosa. Enfim, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, enalteço aqui esse belo trabalho quase anônimo feito pelos corajosos defensores da nossa cultura. Olha, fui durante 2 anos aqui na Assembleia Legislativa presidente da Comissão de Cultura e Comunicação Social desta casa, onde pude conhecer e respeitar mais as coisas a quem faz a cultura capixaba, além das nossas riquezas paisagísticas e também as riquezas econômicas. Temos um acervo cultural de altíssimo nível, que precisa ser sim reconhecido, principalmente por nós capixabas. Da riqueza da nossa cultura, vamos a outra riqueza que o Espírito Santo tem igualmente pouco explorada. Estou falando do nosso turismo. Estamos às voltas com uma discussão em torno de alguns dos eventos que marcam o verão. A queima de fogos do Réveillon, a programação festiva principalmente no litoral do Espírito Santo. E também o Carnaval. Empreendedores de todas as atividades econômicas querem saber, vai ter ou não vai ter Carnaval esse ano? Como é que vai ficar? E mais, o que pode e não pode neste verão? Anuncia-se uma temporada de verão como há muito tempo não se vê. O que deve vir por aí é uma temporada altamente convidativa, querido amigo Sérgio Majeski. Já posso entrever o povo correndo para as praias, buscando o descanso nos parques e o sossego, sim, das montanhas. Vejo a população sonhando em retomar sua vida normal, como foi desde sempre. Olha, o que as autoridades vão permitir ou não para este verão? Até que ponto a eleição em outubro do ano que vem vai influenciar nas decisões para o que vai acontecer em janeiro? Até que ponto as autoridades estaduais e municipais estão realmente preocupadas em proteger a população de uma contaminação em massa para uma nova onda de coronavírus?
Eu represento aqui, neste parlamento, uma parcela muito grande da população capixaba e até o momento não fui convidado para uma reunião sequer de debates e definições sobre este assunto que é muito sério. Quero saber até que ponto a decisão sobre o verão vai ser técnica ou política. Esta é uma tarefa de governo e, desta vez, a oposição, sempre irresponsável, não poderá culpar o presidente de forma alguma. Por conta disso, na condição de vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, em parceria com o meu querido amigo presidente, deputado Carlos Von, iremos realizar uma importante reunião na segunda-feira, dia 29 próximo, para abordar seriamente sobre este assunto. As diversas atividades do turismo precisam de uma decisão responsável e urgente. De definições, investimentos estão sendo realizados com vistas ao grande movimento que é esperado, investimento dos empresários. Nós todos assistimos a muito ativismo e também irresponsabilidade, falta de respeito com a dor alheia, a politização irresponsável da pandemia. Eu acho uma insanidade esse discurso fácil de jogar a culpa de 600 mil mortes na conta do presidente da República. Isso é brincar com a dor de tantas famílias brasileiras. Isso não é um joguete e não pode ser um joguete político. Agora, eis que a criatura se volta contra o Criador. Todos estamos na expectativa do que fazer e como fazer. Convido a todos os representantes do trade turístico capixaba do nosso Espírito Santo, governo estadual e prefeitos, para que comecem já, o mais rápido possível, a discutir com seriedade esta questão com os interessados pelo setor, pelo bem de todos nós capixabas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Torino. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma instituição que honra e dignifica o Espírito Santo é o Banestes, com vários servidores da melhor qualidade, funcionários responsáveis, tem conduzido o Banestes com muita dignidade, com muita honestidade. Surpreendentemente, eu fui procurado por um grupo de servidores do Banestes, pedindo que eu me manifestasse sobre uma onda gigante que existe em torno do Banestes, de que a galinha de ovos de ouro do Banestes, se chama Banestes Seguros, estaria na mira de grupos econômicos, de políticos, de pessoas do governo, de pessoas de fora do governo, na mira de uma venda ou de uma transação. Eu respondi aos funcionários que a solidariedade não era minha. A Assembleia Legislativa já tinha demonstrado a sua solidariedade, inclusive manifestando contra a venda do Banestes. E que, por certo, os honrados e ilustres deputados e deputadas se levantariam em defesa desse patrimônio inegociável, intocável, que se chama Banestes. E que eu iria fazer um pedido de informação ao governo, como eu acabei de redigir, e estou dando entrada no protocolo hoje, sobre um pedido de informação. Então, só após a resposta que eu espero obter do senhor governador, é que eu vou me manifestar. Mas tranquilizei os funcionários do Banestes que a Assembleia Legislativa, os senhores deputados, tinha um compromisso histórico com aquela instituição que representa, sem dúvida alguma, um patrimônio intocável e que pertence ao povo do Espírito Santo. Mas que eu aguardaria uma resposta a fim de me pronunciar. Foi quando, do outro lado, me disse, mas é bom você trabalhar com urgência,
levar ao conhecimento dos deputados, apurar a veracidade, porque o Banestes pode ser vítima de grupos poderosos que estão interessados na carteira de seguro do Banestes. Da mesma forma, como foi, lamentavelmente, escolhido um presidente do Banestes, que veio de Brasília, tomou posse e no outro dia foi preso pela Polícia Federal. E esse presidente, antes de tomar posse, quis saber sobre a carteira dos seguros, quis mexer em tudo lá do Banestes, para saber os ativos e outras coisas mais. Bom, não vou entrar muito nessa história por enquanto. O fato é que existe uma preocupação muito grande e para que nós não façamos juízo fora da hora e juízo sem nenhum compromisso com a verdade, nós então estamos pedindo ao excelentíssimo senhor governador do estado que informe sobre essa triste história e preocupação dos servidores que têm o Banestes Seguros como um eixo muito importante para que o Banestes seja sempre o Banestes de mais de 50 anos de existência. Daí porque, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, estou dando aqui uma satisfação aos nossos servidores do Banestes, dizendo mesmo que nós somos contra qualquer interferência política, tanto no Banestes quanto no Bandes. Chegamos mesmo a fazer um projeto em que diretoria de Banestes, diretor do Bandes, não pode ser pessoas estranhas ao quadro de servidores, porque só assim nós teríamos realmente servidores, pessoal que trabalha tomando conta do dinheiro do povo do Espírito Santo e o emprego que pertence à família capixaba. Daí porque me dirijo também aos senhores deputados e senhoras deputadas, para que aguardemos uma palavra do governo do estado para tranquilizar os servidores do Banestes, os servidores do Banestes Seguros e os deputados estaduais que não podem ainda levantar qualquer dúvida se existe ou não gente interessada. Da minha parte, eu sei que pode ter. Eu sei que tem gente pensando dia e noite em avançar o sinal em tudo aquilo que representa de bom no Espírito Santo. Mas o bom julgamento e o bom julgador tem que aguardar, tem que ouvir a autoridade, tem que ouvir a manifestação, para que possamos, então, de braços dados com o Banestes, com os servidores e o povo do Espírito Santo, defender esta instituição intocável. Banestes é um patrimônio do povo do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigado, deputado Teodorico Ferraz. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Dari Pagum, que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que ainda estão aqui no plenário, aqueles que estão no plenário virtual, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais. Nós constantemente temos discutido e falado e proposto e denunciado questões sobre a educação. Aqui no estado do Espírito Santo, para além daqueles problemas crônicos que a educação sempre teve, nós passamos a ter mais. De tempos em tempos, se inventa algo para a educação como se isso fosse a grande solução e como se agora, finalmente, fôssemos resolver tudo. As soluções normalmente estão desconectadas dos problemas reais da educação, que são aqueles vividos no dia a dia dentro das escolas, e aqueles que as estatísticas nos mostram: número de alunos fora da escola, escola sem estrutura, aumento do número de analfabetos funcionais pelo país e por aí vai.
No ano de 2017 foi aprovado pelo Congresso Nacional o chamado Novo Ensino Médio. Naquela ocasião eu já criticava, dizendo que esse chamado Novo Ensino Médio não responde às reais necessidades da educação e aquilo que nós precisaríamos realmente para promover uma evolução significativa nesta etapa da educação básica brasileira. De 2017 para cá, então foi delimitado naquela época que 2022 os estados, seria o prazo limite para os estados adotarem, implantarem o novo ensino médio. Portanto, a partir de 2022, os estados não têm solução, eles são obrigados a implantar o novo ensino médio. É claro que a maior parte da população não tem a menor ideia do que isso significa. E mesmo parte dos professores ainda não entendeu em profundidade o que são essas mudanças e como elas ocorrerão. Os governos, e aí eu falo do governo do Estado do Espírito Santo, teve então 2018, 19, 20 e 21 para preparar profissionais e estabelecimentos para implantar o novo ensino médio. Porque agora não adianta discutir se o ensino médio é a resposta ou não. Não é. Todos aqueles que entendem de educação sabem que não é, mas não tem solução. Então foram 4 anos que o governo do Estado e a Secretaria de Educação tiveram para preparar, para fazer uma ampla discussão dentro das escolas, promover uma micro discussão dentro de cada unidade, de acordo com a sua realidade, e uma macro discussão no sentido de amenizar os problemas que essa implantação vai gerar. E o que aconteceu? Nada. Agora que falta 2 meses, 3 meses, daí, 3 meses e meio, para começar o ano letivo de 2022, é que começa a se fazer alguma discussão. E mesmo assim, uma orientação ali, virtual, enfim. Os professores estão muito ansiosos e muitos desanimados com essa situação, porque o novo ensino médio mexe com a carga horária, muda a grade curricular, implanta itinerários de ensino, enfim, é muita coisa que até agora as escolas ainda não entenderam direito, e os profissionais agora, tanto DTs que já viviam nessa angústia de saber se teriam aula no ano seguinte ou não, agora também essa angústia é dos efetivos, que não sabem se poderão continuar nas escolas, se terão carga horária suficiente, terão que pegar disciplinas que não são da sua área, de tal forma a completar a carga horária. É um descaso generalizado, é claro, ano que vem isso vai ser implantado de qualquer forma, e sem resultados, na verdade. Porque não é possível, nós não estamos falando de uma questão de pequenas mudanças curriculares. Nós estamos falando de uma mudança que, a princípio, é uma mudança de concepção de ensino. Por isso, precisaria que os professores tivessem entendido muito bem como essa reforma se deu, por que ela se deu, quais são os seus objetivos, como é que isso pode melhorar realmente a performance educacional, e nada disso ocorreu. Junto a isso, o Estado do Espírito Santo aumenta a implantação nas escolas do chamado tempo integral, que na verdade não é tempo integral, não se pode chamar um período de 7 horas de tempo integral, sendo que a maioria dessas escolas acabam oferecendo 2 ou 3 turnos. Os dissabores que isso tem ocorrido, porque esse tempo integral do governo Casagrande tem sido empurrado goela abaixo das escolas e das comunidades escolares, tal qual ocorria na época de Artung, sem preparação nenhuma e com graves problemas. Eu estive semana passada em Nova Venécia, na escola Dom Daniel Comboni, onde está sendo implantado esse regime de tempo integral. Deputado Dari, só mais um minuto para eu concluir. Então, ali foi implantado de qualquer forma, como se faz seleção para professores, os próprios professores efetivos estão perdendo as suas cadeiras e tendo que se virar para ir para outra escola. E no caso lá do Dom Daniel Comboni, em Nova Venécia, como os alunos que fazem parte desse novo projeto, eles viajam no mesmo transporte escolar da rede municipal, então lá a aula vai até 7 horas da noite, mas parte dos alunos tem que sair às 5 horas da tarde. Então, os alunos perdem, em média, 2 aulas por dia, ou seja, 10 aulas semanais, e não se resolve isso. Mas por que isso acontece? Porque se implanta esse sistema integral de qualquer jeito para fazer número. Eu estou ouvindo no rádio que o governo vai implantar a partir do ano que vem mais 30 escolas e tal, etc., como se isso fosse uma grande coisa.
mas ninguém está entendendo a grande confusão e os grandes problemas que isso está ocorrendo nas escolas. Então, assim, responsabilidade e compromisso com a educação não é isso. Não é fazer número, não é fazer marketing, não é fazer de conta que as coisas estão sendo feitas, estão sendo implantadas, sem ouvir profissionais, sem ouvir a comunidade escolar e sem efetivamente trabalhar no sentido de que as coisas sejam efetivamente bem planejadas. É lamentável, mais uma vez, o que está acontecendo na educação aqui do Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Dari. Com a palavra, o deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo. Deputado Renzo não nos ouvindo. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa declina. Deputado Pastor Marcos Mansur. Regimentalmente, consulta o Hércules para mim. Deputado Marcos Mansur. Não nos ouvindo. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcelo Santos. Deputado Luiz Durão. Deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado. Deputada Janete de Sá. Deputada Janete de Sá. Deputada ministra Irine Lopes. Boa tarde, senhor presidente e demais colegas, todos e todas e todos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa, servidores. Eu gostaria aqui de colocar algumas questões que têm sido pauta constante da nossa militância política, seja ela com mandato ou sem mandato. No último sábado, o FEJUNES, que é o Fórum da Juventude Negra, aqui do Espírito Santo, organizou uma marcha para denunciar a quantidade sempre alta dos homicídios praticados contra a juventude de uma forma geral e, em especial, da juventude negra. Esses homicídios, eles não só têm recorte de classe e de raça, mas eles também têm recorte geográfico. Estão sempre colocados nas periferias, nos morros da Grande Vitória. E eu lamento, mas não vou nunca deixar de colocar a responsabilidade estatal. Nós estamos chegando no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, e entre uma das questões que nós discutimos todos os anos, na Semana dos Direitos Humanos, é a responsabilidade do Estado. E, no caso brasileiro, neste momento mais agravado, especialmente pelo governo federal, que é um governo neofascista. Mas não é de agora, é de muito tempo que nós vemos, e muitos de braços cruzados, a violência e a violação dos direitos humanos contra a nossa juventude, em especial a nossa juventude negra. Nós precisamos, de uma vez por todas, enfrentar frente a frente, olho no olho, os resquícios deixados, especialmente reproduzidos pela nossa elite casada, arcaica, que coloca elementos
fortes do escravismo, o último país a deixar de ter escravidão no mundo foi o Brasil. E assim mesmo não foi uma decisão interna romper com a escravidão. Foi um boicote internacional comandado pela Inglaterra, que forçou, além do movimento de resistência, de quilombos, de acadêmicos e artistas negros, de pessoas brancas mais conscientes de que deve imperar e que não devemos ser separados nem por religião, nem por raça, nem por gênero e muito menos por classe. Todos temos os direitos perante a Constituição. E perante, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, pelos tratados internacionais comandados pela ONU. E olha que não acho que a ONU seja tudo isso, porque ela também pende bastante para o lado dos países imperialistas, como os Estados Unidos e outros, onde a desigualdade de tratamento entre esses países ricos e a ausência de responsabilidade desses países ricos em ajudar os países em desenvolvimento e os países mais pobres, porque é desses países que os imperialistas tiram grande parte dos seus recursos, como nós vemos aqui no Brasil. Quem é que está no fatiamento da Petrobras, quem é que está tirando vantagem? Na entrega da Amazônia, quem é que está tirando vantagem? Na extração de minérios, quem está tirando vantagens? E mantém as práticas nocivas, desumanas, de perseguição, violência praticada contra a maioria do nosso povo pobre e especialmente entre negros e negras. E na violência do Estado, nós assistimos sempre indignados com a posição policialesca e a maneira com que é tocado militarmente e o envolvimento de diversos policiais nas mortes desses jovens. A desculpa é sempre a mesma. A justificativa é sempre a mesma. Combate ao narcotráfico, combate ao tráfico. Nós vamos tirar a nossa juventude das garras do tráfico, porque eles não vão para lá por opção, eles vão por ausência de opções, por ausência de Estado, garantindo escola, mas uma escola que tenha atrativos, que faça as pessoas ficarem lá, que nós não tenhamos a evasão escolar que nós temos, que deem efetivamente condições de lazer, esporte, cultura, conhecimentos e outras atividades que afastem esses meninos com a sua imaturidade, porque a vida ainda vai lhes ensinar muito, mas lamentavelmente a grande maioria deles não chegará aos 20 anos. Não chegará. Então, a responsabilidade que esta casa tem, eu acho que é hora de fazer uma profunda revisão no plano de desenvolvimento da juventude para o Estado do Espírito Santo, com um destaque forte no enfrentamento dessa questão da violência e do homicídio praticado contra os jovens no nosso Estado. Eu acho que essa é uma reflexão importante no mês da consciência negra, é uma reflexão que todos nós temos que fazer e, a partir da reflexão, partirmos para a ação. Não somos nós que temos a caneta na mão, é verdade, é o Executivo que tem, mas da nossa parte podem surgir muitas propostas, sugestões e, principalmente,
o nosso papel fiscalizador. Não apenas nos momentos eleitorais, o tempo todo. Esse é o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa. Obrigado, deputada Irine. Só para me corrigir aqui, a deputada Janete estava no plenário e eu fui muito rápido, então eu vou voltar e dar a palavra para a deputada Janete Sá. Em seguida, é o deputado Fabrício Gandini. Obrigada, deputado Dari, que preside essa sessão. Quero cumprimentar os colegas que ainda se encontram, deputado Hércules, que está no plenário e que gentilmente compreendeu o meu pedido, deputado José Esmeraldo, no plenário virtual, deputada Irine, deputado Teodorico Ferraço, deputada Assunção, enfim, sintam-se todos cumprimentados nesse adiantar, nessas 16h09, em que estamos trabalhando nessa terça-feira, onde a pauta acabou sendo trancada por um veto, mas eu faço questão de estar falando hoje, porque amanhã, no Senado Federal, está sendo pautado o projeto de lei de número 2564, que é um projeto de autoria do senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, que trata do piso salarial da enfermagem e também da jornada de 30 horas semanais para a categoria de enfermagem. Essa questão é uma questão muito importante para nós da enfermagem. Eu venho dessa categoria, apesar de não militar nela, de não trabalhar com a enfermagem atualmente, mas pude exercer essa atividade na assistência médica supletiva da Vale, empresa que trabalhei a minha vida basicamente inteira, mas conheço muito bem os problemas que a enfermagem, que a minha categoria amarga em todo o Espírito Santo e no país. Este é um projeto que ele atinge a categoria de enfermagem, os seus auxiliares, técnicos e enfermeiros em todo o país, do Espírito Santo aos outros 26, junto com o Espírito Santo, 27 estados brasileiros, nessa luta antiga da categoria de enfermagem, pelo reconhecimento, por uma jornada digna de 30 horas semanais e por um piso salarial. Uma categoria que foi determinante, especialmente nesse período que nós enfrentamos da Covid-19, onde a enfermagem, junto com a equipe de saúde, esteve à frente dos trabalhos, salvando vidas, muitas vezes colocando a vida em jogo para salvar vidas das pessoas, dos pacientes que tiveram sobre os cuidados da enfermagem. Uma categoria que não se negou em tempo algum a prestar esse atendimento, que mesmo não tendo como voltar para sua residência, para não contaminar sua família, que mesmo não tendo o local adequado para fazer o seu repouso e a sua alimentação, a enfermagem esteve ali o tempo todo, atuando junto aos pacientes, e muitas vidas, muito sofrimento foi minimizado com a ação da enfermagem e muitas vidas foram salvas. Não adianta a gente dar parabéns, a gente agradecer, se a gente não fizer a nossa parte. Está na hora da sociedade capixaba agora fazer a sua parte, apoiando, sendo solidária a essa luta da enfermagem. Todo mundo junto, passando e-mail para os senadores de todos os estados brasileiros, são 3 por estado, passando para os nossos daqui do nosso estado, mas pegando na internet o endereço eletrônico dos e-mails dos gabinetes desses senadores e pedindo o voto em favor do PL 2564, que define a jornada de trabalho de 30 horas semanais da enfermagem e o piso salarial.
especial, meu apelo à sociedade capixaba nesse sentido, a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem, aos deputados dessa casa, aos servidores dos gabinetes, da Assembleia, aos servidores públicos que nos auxiliem nessa cruzada em favor da enfermagem, mandando e-mails, quem tiver o telefone, telefonando para os gabinetes dos senadores, pedindo voto favorável ao projeto de lei 2564, que vai trazer dignidade para a categoria de enfermeiros, de técnicos e de auxiliares de enfermagem do Espírito Santo e de nosso país. Obrigada, deputado Dari Pagum. É o recado que trago, pedindo a vocês apoio e solidariedade, tanto do plenário como dessa casa, em torno dessa causa. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, o deputado Gandini. Deputado Gandini. O deputado Gandini está online. Não nos ouvindo. Com a palavra, o deputado Freitas. Deputado Freitas. Cadê Vossa Excelência? Estava aqui agora. Declinou? Declinou, deputado Freitas. Deputado Engenheiro José Rocha Esmeraldo. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube. Boa tarde. Hoje venho anunciar para Cariacica uma excelente notícia para os moradores de Santa Bárbara, que pertence ao município de Cariacica. Conforme prometido, o prefeito Euclério Sampaio está cumprindo com a sua palavra, diante do compromisso assumido comigo e os moradores de Santa Bárbara, com relação à urbanização da praça do bairro, situada próximo à unidade de saúde deste mesmo bairro, que fica entre Ormi Batista e Dório Silva. São duas ruas que foram recapeadas recentemente, atendendo ao meu pedido, a uma demanda de mais de 10 anos dos moradores da comunidade. Aqui nós estamos vendo as ruas que foram recapeadas, o asfalto que foi feito na rua Ormi Batista e também na Dório Silva. E depois tivemos o prazer e a satisfação de levarmos lá para inaugurarmos o nosso querido prefeito Euclério Sampaio, que esteve lá e a população realmente bateu palma para esse brilhante homem público, essa pessoa que realmente tem feito esse trabalho em todos os 4 cantos do município. O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Aranda, me informou a semana passada que os materiais para a construção da praça, que seria a última etapa, chegaram e as obras seriam iniciadas a partir dessa semana. Essa é a segunda etapa das obras de pavimentação e urbanização da Prefeitura de Cariacica no bairro. Aqui está a segunda etapa, a praça, né, um local bastante de um grau de dificuldade muito grande, que aqui vai ser transformado numa praça, a pedido desse deputado. Tudo teve início no dia 3 de julho, vamos nos reportar lá atrás, 3 de julho de 2021, num sábado, quando participei
deu uma reunião na unidade de saúde, aqui é a primeira reunião que fizemos, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Aqui é onde tem a unidade de saúde. E do lado tem a rua Ormi Batista e Dório Silva. Essa rua estava toda esburacada. Era buraco para tudo quanto é lado, né? E vamos mostrar depois qual é a situação dessa rua agora. Então, repito, teve início dia 3 de julho de 2021, quando participei de uma reunião na unidade de saúde, que foi a primeira, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, com lideranças e moradores da região. Entre eles, a Luciana Mello, Flávia Maioli, professora Laninha, Valdinei da Silva, Gislene Gil, Antônio Miranda, Sofia, Maria Regina, Nilson, Carmen, William, Graziele, Kátia, José, Devaldo Câmbio, Tiago Peçanha, José Santana, Ronildo, Robson Damasceno, Antônio Miranda, Paulo Renato, Osmar e várias outras pessoas que me relataram a dificuldade enfrentada pela comunidade no que tange ao acesso às ruas Ormi Batista Moreira e Doutor Dório Silva, devido à falta de drenagem e pavimentação. Um fato importante é que a unidade de saúde está em frente às ruas citadas. Depois de ouvir os moradores, informei a eles que retornaria ao bairro com autoridades da Prefeitura de Cariacica para realizar uma visita em loco. No dia 7 de julho de 2021, quarta-feira, passados 4 dias da primeira visita do bairro Santa Bárbara, aqui está a foto, retornei à comunidade levando as autoridades da Prefeitura de Cariacica, conforme havia prometido. Esteve comigo nessa reunião o secretário municipal de Serviço Urbano, meu amigo Nilson, e o nosso brilhante secretário de Serviço Urbano, Marcos Aranda, excelente secretário, e o secretário municipal de Agricultura, Nilson Basílio. Durante a visita técnica e como engenheiro civil, verifiquei a estrutura de um asfalto rachado como está provando aqui. Deputado Zé Esmeraldo, para concluir. Rachado, com elevada danificação e que vem comprometendo a acessibilidade dos moradores a essas vias citadas, além de causar transtornos aos motoristas que precisam desviar desses buracos e preservar seus veículos das condições estruturais das ruas. Tive a informação de que a última recuperação do trecho ocorreu há aproximadamente 4 anos e desde então os problemas vêm aumentando consideravelmente. Nesse sentido, apresentei às autoridades da Prefeitura, o Aranda e ao Nilson, as condições das ruas do bairro e reforcei junto a Luciana Mello, professora Laninha, Flávia Maioli, Kátia, o pedido da comunidade para que as ruas fossem inseridas no cronograma de ações do setor de obras da Prefeitura de Cariacica para serviço de drenagem e pavimentação. Deputado Zé Esmeraldo. Eu queria concluir. Após esta visita, recebi uma ligação do prefeito Euclério Sampaio, me informando que nos próximos 15 dias as ruas Ormi Batista e Dório Silva serão pavimentadas e recapeadas, atendendo a um pedido do deputado estadual Zé Esmeraldo de toda a comunidade de Santa Bárbara da região. No dia 14 de agosto de 2021, sábado, inauguramos o asfaltamento das ruas Ormi Batista e Dório Silva, cumprindo com excelência o compromisso em entregando essa obra em 15 dias com a participação do nosso brilhante prefeito. Quero agradecer ao prefeito Euclério pela administração de excelência que está fazendo em Cariacica e também a sua brilhante equipe, na pessoa do secretário Marcos Aranda, secretário municipal de Agricultura Nilson Basílio, secretário de Esporte e Lazer Sérgio Luiz e o seu subsecretário de Esporte Cláudio Márcio de Souza. Reitero minha gratidão, juntamente com a população, por realizar, a meu pedido, essa segunda etapa
da obra de urbanização de Santa Bárbara, tão importante. Sem dúvidas de que essa obra vai proporcionar mais infraestrutura aos moradores de Santa Bárbara, facilitando a mobilidade de pedestres e motoristas. Portanto, essa é a segunda etapa, que é a construção da praça. Isso estava horrível, estava terrível. Então a população vai ter esta praça, como já teve as 2 ruas asfaltadas, e quem for agora na unidade de saúde de Santa Bárbara vai poder ir com tranquilidade, porque antes era muito difícil você chegar em função da buracada da Rua Urmi e também por cima a Rua Dório Silva. Agradeço a todos os funcionários e principalmente ao nosso querido amigo que foi deputado conosco aí na Assembleia Legislativa, Euclério Sampaio, a população de Cariacica, que é a nossa terra natal do deputado Zé Esmeraldo e terra natal também do deputado Euclério Sampaio. Deputado Zé Esmeraldo. Deputado Zé Esmeraldo. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, deputado doutor Rafael Favato. Boa tarde, deputado Dari Pagão. Vou declinar do uso da palavra nesse momento. Obrigado, deputado Rafael. Deputado doutor Emílio Mameri. Deputado Emílio Mameri. Não nos ouvindo, com a palavra, deputado doutor Hércules. Declina. Deputado doutor Hércules, com a palavra por 4 minutos, porque já passou 1 minuto. Senhor presidente, prezados colegas deputadas e deputados, aqui no plenário somente o deputado Dari, presidindo, o deputado Capitão Assunção, eu quero abraçar todos os telespectadores da TV Assembleia e também todos os servidores da casa, especialmente a taquigrafia, o segurança, a televisão, os fotógrafos. Agora a Daniela Gumiero fazendo a transmissão em sinais de Libra. Muito bom para a comunidade surda que está sabendo o que nós estamos falando. Quero também registrar que agora nós podemos falar mais tempo à vontade, né? E dizer também que o regimento mudou um pouco, porque antes a gente estava ausente, dizia ausente ou presente. E também declinar era só no microfone, que podia declinar. Então hoje não precisa mais também. Né? Não precisa estar aqui para declinar, e muito menos ainda no sistema à distância. Então mudou muito a casa. Espero que tenha mudado para melhor. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. São 200 mil casos por ano no mundo inteiro. Infelizmente, é uma doença que tem aumentado, e é preciso também que, geralmente, as mães que começam a observar a alteração das crianças, dos filhos, a alteração de comportamento, alteração de alimentação, de grau de tristeza, a criança fica realmente mais abatida, não quer brincar, não quer se alimentar. Então é preciso que as mães, especialmente as mães que ficam mais parte do tempo, a maior parte do tempo com os filhos, possam observar
esses comportamentos, essas alterações de comportamento. No Brasil são cerca de 12 mil casos por ano. No Espírito Santo, 156 novos casos. São muitos, 156 é muita coisa para uma população de aproximadamente, total de habitantes, mais de 4 milhões de habitantes, isso naturalmente incluindo os adultos também, mas esse percentual é muito alto. Então, segundo o dado do INCA, Instituto Nacional do Câncer, no país anualmente são mais de 10 mil casos e que realmente, mais uma vez, eu insisto, é muita coisa. Isso geralmente aparece na criança de 1 até 18 anos. O câncer já representa a primeira causa de mortalidade por doença entre as crianças ou os jovens nessa idade, de 1 ano até 18. Quero lembrar a todos do trabalho importante da ACACE, aqui perto da rodovia Norte-Sul, aqui em Vitória, e tem um trabalho maravilhoso, quase todos voluntários, e que faz que a mãe vem lá do interior, às vezes com uma criança com 5, 10 anos com câncer, para fazer o tratamento aqui no Hospital Infantil, e geralmente o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. E quando chega na CACE, essa criança vai lá, faz o tratamento e a mãe volta para a CACE. E lá tem um apartamento, esse apartamento tem uma cama para o paciente, para a criança, tem uma cama para a mãe, mas às vezes ela traz também uma criancinha ainda amamentando. E essa criança também tem o seu berço lá para abrigar essa criança durante o tratamento do irmão. Então, um trabalho maravilhoso. A Lei 10.508 institui o Dia Estadual de Alerta para o Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil no calendário oficial do Estado, a ser lembrado anualmente no dia 1º de setembro. Isso é uma lei da minha autoria também, e eu vou continuar falando, meu querido Dari, porque eu acho que eu tenho 9 minutos para falar também, faltam 4. Então, vou repetir a Lei 10.508. Deputado Hércules, o regimento mudou ou não, né? Não, quem mudou foi o presidente, que deixou o deputado Zé Esmeraldo falar 9 minutos. Não, mas o deputado Zé Esmeraldo, porque ele está online e às vezes ele não ouve, mas nós estamos aqui no plenário. Bom, então na outra sessão, na hora de falar... Mas eu vou dar a Vossa Excelência mais 1 minuto. Ele ouve sim. Ele ouve que quando a Vossa Excelência faz interferência, ele responde. Então eu vou, da próxima sessão, eu vou para o gabinete e vou falar 9 minutos também do gabinete, que aí o regimento vai permitir. Combinado assim, presidente? Bom, então, eu criei também, desculpa falar na primeira pessoa, mas a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer Infanto-Juvenil. Essa Frente Parlamentar foi lançada em 31 de maio. Gestores, profissionais e famílias juntos para melhorar as taxas de cura das crianças e adolescentes. Já destinei para a CACE 335 mil reais das minhas emendas parlamentares. Então eu vou encerrar, presidente, não vou falar 9 minutos não, mas só 6 minutos. Obrigado, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Hércules. Eu sei que Vossa Excelência é cumpridor do regimento. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baense. Doutor Danilo Baense, com a palavra. Não nos ouvindo, deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Alexandre Quintino também não nos ouve. Com a palavra, deputado Carlos Von. Presidente, vou declinar hoje. Obrigado. Deputado Carlos Von declina. Com a palavra, o deputado Capitão Assunção. Último inscrito.
Cada vez que eu vejo uma decisão do governador, eu fico pensando como o voto é importante, como o voto é fundamental para as nossas vidas, para a nossa economia e para a nossa liberdade. O voto é muito importante. Infelizmente, nós elegemos Renato Casagrande para governador do Espírito Santo. O cara quebrou a economia durante 2 anos, comprou um monte de leito de UTI desnecessariamente. Outro dia eu fiz uma denúncia de um dos hospitais, tem mais ainda, né? O Hospital Vila Velha, os caras estão ricos. Os caras estão ricos. Se eu tenho uma denúncia, não, é mais tempo ali, presidente, não é só 4 minutos não, hein? Eu tenho uma denúncia do ano passado. Um cidadão ligou para mim de madrugada, lá da UPA de Alto Laje. Ele entrou lá com problemas simples respiratórios. Tenho até hoje o telefone dele e o contato dele. Se vocês quiserem, eu trago ele aqui. Rapidamente arranjaram uma vaga para ele, lá aonde? O Hospital de Vila Velha. Olha só que bacana, hein? Que saúde rápida. Não, é porque tinha que justificar aquele leite de UTI. Aí colocaram o pobre cidadão lá, e ele não tinha Covid, era nada, colocaram no leite, numa maca e tal. Aí ele ouviu uma das pessoas que estava transportando que ele ia ser entubado. Mas como? Eu estava bem lá na UPA de Alto Laje, agora eu já estou aqui em Vila Velha e tal. E ele se recusando, as pessoas, não, fica aí, você está com Covid. Mas como? Eu não fiz um teste nem nada. Enfim, tentaram entubar esse senhor, que ele só foi com pequenos problemas lá para a UPA de Alto Laje. Isso no ano passado. Porque tinham que justificar a roubalheira dos leitos de UTI. Um bando de safado que não dá valor ao dinheiro público e quer ser empresário com dinheiro do povo. É um vagabundo. Aí usou um governador larápio para fazer a mesma coisa. Ele fugiu do hospital, porque se ele não foge, ele ia ser entubado e ia morrer sem ter Covid. Então, esses casos que eu tenho falado aí é por causa do voto. Daqui a pouco, esse governador vai se candidatar de novo. Aí tem um bando de gente boa que vai acreditar que ele foi um bom governador. Agora, ele está cometendo outra atrocidade. Estou vendo aqui no jornal A Gazeta, a partir de 1º de dezembro, servidores do Espírito Santo vão ter que comprovar a vacinação. Quem quer vacinar, vacina. Quem não quer vacinar, não vacina. Nós estamos no Brasil. Nós estamos numa democracia e devemos exercer essa democracia. Quem quiser se vacinar, vacina. Quem não quiser, e acabou. Cada um que toma conta da sua vida vai obrigar agora o servidor público a querer se vacinar. Já pensou? A minha avó lá com mais de 90 anos de idade em Coponanga nunca tomou uma vacina na vida, o problema é dela. Deixa ela quieta para lá, se ela não quer vacinar, que não queira. Ela não mora em Cuba, ela não mora na Coreia do Norte, não mora na China, muito menos na Venezuela, mora no Brasil, ela não quer vacinar. Agora vão obrigar servidores públicos e provavelmente, do jeito que eu conheço, não o governador, porque ele é meio que Maria vai com as outras, né? Ele se serve a um grupo, aos seus apaniguados, que ajudam a fazer as maldades. Aí eu sempre falo desse médico cubano, cujo látis tem um parágrafo. Isso é sério, gente. Secretário de Saúde com látis de um parágrafo. Um absurdo. O látis dele tem um parágrafo. O cara é um ditadorzinho. Ele gosta de se afirmar e diz que é realmente do Partido Comunista do Brasil. E deve fazer isso mesmo. O comunista não deve negar suas origens. Não deve. Confunde espiritualidade, religião e Marx. As coisas não combinam, comunista. Esse comunista é o cara que está fazendo o jogo da maldade com os funcionários públicos. O senhor Nésio, que é um comunista às avessas, mora num prédio top de linha, recebe auxílio moradia fantástico, que o deputado Torino quer cortar, e eu peço o apoio dos deputados para essa proposição,
E ainda arranja um... Aí, tem mais 4, mas para chegar a 9, faltam quantos? Vamos fazer a matemática de dia. Faltam uns minutos ainda, presidente. Ainda arranja um cargo para mulher, que é funcionária pública em Tocantins. É comunista ou não é? Tem iPhone, tem aquele relógio, sei lá, um relógio da Apple lá, é o comunista de iPhone. Esses caras estão querendo acabar com o funcionário público, aqueles que não querem se vacinar. Vão mandar os funcionários embora, provavelmente, porque eles são ditadores, e depois de muito sofrimento, eles vão ganhar na justiça, porque nada se faz senão diante de lei. E o governador está cometendo, para finalizar, mais uma atrocidade contra o povo capixaba. Esse decreto do governador é um absurdo e vocês devem recorrer a isso, porque ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de pedir às taquígrafas que retirasse a palavra Maria vai com as outras, porque todos os capixabas sabem que o governador Renato Casagrande toma suas decisões, com certeza baseado na ciência, com certeza ouvindo a comissão que é composta para tomar essas decisões, principalmente sobre o Covid. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima será ordinária, mantendo a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje, e convido os senhores e senhoras deputadas para a próxima, que será solene, hoje, às 19 horas, em homenagem aos 80 anos do Grupo Buais, conforme requerimento do deputado presidente Eric Musso, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão. De acompanhar os trabalhos do plenário nesta terça-feira. Hoje, 20 novos projetos de lei começaram a tramitar e eu destaco dentre eles a iniciativa do deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a possibilidade de famílias que estejam na fila de adoção possam ser acolhedoras temporariamente de crianças que ainda aguardam, e que ainda não foram adotadas. Mais informações você tem no nosso portal de notícias, nas nossas redes sociais e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação. TV Assembleia mais perto de você.